Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para estar recebendo notificações dos nossos vídeos. Hoje estamos aqui com o canal do Delton, todos os créditos a ele. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Moraes acelerou em um mês a prisão de Bolsonaro. E mais, você vai descobrir agora a razão oculta para que Braga Neto continue preso. E o motivo é inacreditável. Nesse nosso segundo encontro de justiça dessa sexta-feira, eu vou trazer para vocês uma revelação que põe um ponto final em uma especulação aí de meses. Afinal de contas, por que raios que o Braga Neto ainda está preso preventivamente? Por que ele não foi solto? Se a razão que justificou a prisão dele já acabou, se a instrução do processo já terminou. Eu publiquei uma análise aqui no canal mostrando como todos os advogados que atuam no julgamento dessa ação do golpe, eles estavam todos defendendo que a prisão do Braga Neto fosse revogada. Afinal de contas, a instrução do processo já acabou e Braga Neto não oferece mais nenhum risco para o julgamento. E a especulação, a discussão sobre por que razão que o Moraes não soltava Braga Neto era a seguinte. Opção 1. Moraes quer impor o máximo de constrangimento e sofrimento possível a Braga Neto e mandar recados aos demais réus e investigados. Opção 2. Moraes voltou pro Tinder da delação e espera uma delação de Braga Neto para resolver a delação desastrosa aí do Mauro Cid. Mas agora, gente, com essa revelação que foi trazida aqui pela Malu Gaspar numa coluna do Globo, tudo ficou mais claro. Vem aqui ler comigo e no final eu vou te mostrar como que tem até ministros do STF que estão incomodados com isso aqui. Como Alexandre de Moraes acelerou em um mês o julgamento que pode levar à prisão de Bolsonaro. A matéria, gente, começa falando que a prisão do Braga Neto, que já tem mais de 6 meses, causou um efeito indesejado para os demais réus da ação do golpe. E qual efeito que é esse, hein? Vamos conferir aqui, ó. Como o processo está chegando à reta final com o réu preso, a lei manda que não sejam contados os prazos do recesso do judiciário, o que vai acelerar em um mês a realização do julgamento na primeira turma do STF. A análise do caso deve acontecer entre o fim de agosto e a primeira quinzena de setembro, na avaliação de advogados que atuam diretamente no caso, que foram ouvidos reservadamente pelo blog. Vocês entenderam, pessoal? Entenderam? Com o réu preso, o Moraes ele conseguiu acelerar em um mês o processo do golpe. Ele conseguiu abreviar em um mês o tempo para prender o Bolsonaro. Porque quando tem réu preso, o processo não para no recesso judiciário de julho. Ou seja, ele conseguiu encurtar em um mês o prazo para que Bolsonaro seja preso, o que todo mundo sabe que é o objetivo final, tanto do Moraes quanto do Supremo. Não porque eu estou dizendo isso ou porque a gente está deduzindo ou inferindo isso, não. Porque os próprios ministros falam isso abertamente na imprensa, dia sim, dia também. Quantas vezes que eu já denunciei aqui no canal para vocês as declarações em off dos ministros na imprensa, dizendo que o Bolsonaro já estava condenado e que ele seria preso no mês X ou no mês Y. A vontade deles de prender o Bolsonaro é tanta que eles não vão nem descansar no recesso de julho. Olha aqui comigo, ó. Moraes decidiu que, no caso da trama golpista, os prazos processuais não serão suspensos durante o recesso do Supremo de 2 a 31 de julho, em virtude de se tratar de uma ação penal com existência de réu preso. Ou seja, a prisão de Braga Neto foi a justificativa para não congelar o andamento do processo durante o período de descanso dos magistrados. Isso, gente, porque tanto o regimento interno do STF como o Código de Processo Penal prevêem que quando existe um réu preso numa ação penal, não existe a suspensão dos prazos. Ou seja, se o Braga Neto não estivesse preso, aí o julgamento da ação do golpe ficaria parada por mais ou menos um mês durante o recesso, ganhando tempo para Bolsonaro e para os demais réus. Como tem réu preso, aí o julgamento vai ser acelerado. Então Moraes precisava de um réu preso para ele fazer isso acontecer, e o bode expiatório foi o Braga Neto. Só que até dentro do Supremo tem gente criticando isso que o Moraes está fazendo, achando errado, achando absurdo. Dá uma olhadinha aqui, ó. O andamento acelerado, no entanto, é alvo de críticas de uma ala do STF que não atua na órbita de Moraes. Aspas, acho precipitado. Não estamos seguindo a ordem cronológica de chegada dos processos, fecha aspas, critica o ministro do STF que foi ouvido reservadamente pela equipe da coluna. Gente, que novidade, hein? Moraes não respeita nem a Constituição, nem as leis. Vai respeitar, então, a ordem cronológica de chegada de processo do Supremo? Ah, me poupe, né? Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que
André Mendonça condena Moraes, critica o ativismo do STF e cobra uma autocrítica. Não, Deltan, não é possível. Sim, gente, e mais, ele fez isso de dentro do ninho das cobras, dentro do Gilmar Palusa. E se você ainda não entendeu o que o ministro André Mendonça foi fazer lá no Gilmar Palusa, depois de ver esse vídeo agora você vai entender. Eu vou mostrar pra você no fim que ele tá fazendo algo brilhante, então fica aqui comigo pra conferir. Vamos começar o dia de hoje bem, então, com esse vídeo sensacional do ministro André Mendonça, que não cansa de nos surpreender positivamente, isso para fechar a semana e começar o final de semana muito bem. Esse vídeo aqui ele viralizou nas redes sociais e nele o Mendonça faz 3 coisas. Primeiro, ele pede que o STF faça uma autocrítica diante do descrédito da corte perante a população. Segundo, ele defende uma reforma administrativa e uma reforma do Estado. E terceiro, ele bota o dedo na ferida e ele condena os métodos inquisitoriais de Alexandre de Moraes. Veja como que a OAS deu essa notícia aqui, ó. Sob aplausos, o ministro André Mendonça destaca o descrédito do STF perante o povo e, de maneira elegante, rejeita os métodos inquisitórios instaurados, revistos e julgados por Alexandre de Moraes. Olha como é que eles deram a matéria. Gilmar Palusa, dia 2. André Mendonça condena métodos de Moraes. Bora então pro vídeo, gente. Só deixa eu fazer um aviso antes. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês não é o primeiro vídeo do André Mendonça no Gilmar Palusa que viraliza. Eu já fiz uma análise aqui no canal de um vídeo anterior, de uma entrevista dele, mostrando como que o ministro já constrangeu o STF sem pena nem dó ao dizer que o Supremo está violando as atribuições dos demais poderes. E eu falei também de como que faltava transparência dos ministros sobre quem estava custeando os gastos, os custos das viagens deles ao Gilmar Palusa. Então vou deixar o vídeo aqui para vocês na tela no final e também na descrição para você assistir depois, que vale muito a pena você ver também. Bora então agora direto, ou então finalmente pro vídeo. Mas eu tenho que fazer uma ressalva, que o áudio do vídeo ele não tá perfeito. Mesmo depois do meu time melhorar bem ele para você, porque estava muito ruim nas redes sociais, e ele começa pior, mas vai melhorando. E qualquer coisa eu vou te ajudar aqui também na tradução. Bora lá então? Vamos assistir. Podemos nos fazer estudos para isso, ou nós podemos fazer uma autocrítica, uma análise e tentar melhorar. Nós podemos nos fazer de surdos, ou nós podemos fazer uma autocrítica e tentar melhorar. Gente, aqui nesse comecinho, o ministro já está falando justamente do descrédito do STF perante a população e mostra que o STF tem 2 opções. Se fazer de surdo ou fazer uma autocrítica e tentar melhorar para o futuro. Esses 9 segundos de fala já são impactantes, porque o Mendonça é o único ministro do STF que a gente vê falar em autocrítica. Todos os demais parecem estar iludidos, achando que o STF é perfeito, que tudo que eles fazem é bom, que eles não erram nunca. Ou pelo menos eles se comportam assim, como seres supremos. Bora seguir aqui para o segundo ponto sobre a reforma administrativa e reforma de Estado. Acompanha aí. A necessidade de uma reforma administrativa no nosso país. Aos aplausos. Quando eu digo reforma administrativa, eu volto ao que eu falei no início, que reenquadra as questões remuneratórias. Magistrado tem que ganhar bem. Agentes do Estado têm que receber de forma adequada. Ou seja, ele ataca aqui os super salários, penduricários, mas presta atenção no que ele vai falar agora. Porém, respeitada a Constituição e os parâmetros estabelecidos pelo Congresso. Gente, que alívio ouvir o ministro do STF dizendo que a Constituição deve ser respeitada. Mas mais do que isso, que aquilo que o Congresso Nacional definiu deve ser respeitado. Vamos caminhando que isso aqui vai melhorar ainda. A necessidade mais profunda de uma reforma administrativa. Uma reforma do Estado. Opa, uma coisa mais profunda, uma reforma do próprio Estado. Por que, André Mendonça? Uma avaliação mais adequada, mais segura do papel de cada instituição. Opa, uma avaliação segura, uma definição clara do papel de cada instituição. Por que será que ele está falando disso agora, hein? Será que tem a ver alguma coisa com o Supremo estar atropelando os demais poderes? Isso envolve executivo, isso envolve legislativo, isso envolve judiciário. Onde nessa discussão não são as instituições em si
quem tem que ganhar ou quem pode perder. Mas é o Estado brasileiro e é o povo brasileiro. No âmbito do judiciário, uma reflexão sobre as causas do excesso de judicialização. Na minha análise, uma reflexão mais profunda sobre o rol de legitimados para propor ações diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, primeiro ele falou que você precisa reformar o Estado, ter um papel mais claro entre as instituições, e depois ele falou, vamos falar do judiciário. A gente tem que refletir, e aqui ele usou um eufemismo, sobre as causas do excesso de judicialização. O problema não é o excesso de judicialização, o problema é que o Supremo usou isso para atropelar os demais poderes. Mas aí ele vai traduzir aqui na forma de excesso de judicialização, porque talvez seja hoje a reforma possível, que conta com o apoio de outros atores. Se nós formos comparar com outros países, como a Alemanha, Espanha, dentre outros exemplos, nós temos um rol, eu diria, melhor estruturado, onde se demanda um maior grau de representatividade social para que haja uma discussão imediata perante o Poder Judiciário. O que ele está dizendo aqui é que muitos atores do Brasil podem levar casos perante o Supremo Tribunal Federal. Em outros países se exige mais restritivo, se exige um grau de representação social maior para que alguém possa comparecer perante a Corte Suprema com uma ação que permita aí o Supremo agir de forma mais ativista. Quer economizar na... O papel do Supremo Tribunal Federal, com a sua função que eu reputo mais essencial. Opa, agora vem a parte principal. Suspende aí, para aí que agora é a cereja do bolo. Mas, nesses últimos trechos aqui que a gente viu juntos, o ministro está fazendo uma crítica ao ativismo judicial do STF e está defendendo que o número de pessoas legitimadas para propor ações perante o Supremo seja diminuído, seja mais restrito, para evitar uma judicialização excessiva perante o Supremo. Como eu te disse, é uma espécie de eufemismo para ele criticar o ativismo judicial, o Supremo atropelando os outros poderes. E agora, gente, agora é quando o Mendonça vai botar o dedo na ferida e vai falar diretamente do STF, dos métodos inquisitórios do Moraes. E você tem que entender o que ele vai dizer agora aqui, dentro do contexto em que a gente vive. Presta atenção aí, vou até voltar um pouquinho para você ver. Tribunal Federal, com a sua função que eu reputo mais essencial, ser a Corte de Defesa das Garantias e dos Direitos Fundamentais. A Corte que tem que defender direitos e garantias fundamentais. Por que será que ele está falando isso, hein? Isso envolve, talvez, repensarmos a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar crimes. Competência originária é foro privilegiado. Penso que o papel primeiro do Supremo Tribunal Federal é garantir a defesa de um justo processo. Ah, louco, agora sim ficou tudo muito claro, gente. Vocês viram aí? O papel do Supremo é garantir o quê? A defesa de um justo processo. E falou ainda de acabar com o foro privilegiado. Vocês entenderam o ponto aqui? Ele foi muito sábio aí. Em vez de ele criticar diretamente o Moraes, o STF, de modo pessoalizado, ele fala como que o STF deve agir. Mas isso só é relevante porque o STF não está agindo assim. Veja que ele poderia falar 1000 coisas que o STF tem que fazer. Está previsto 1000 atribuições ao STF. Basta pegar lei, regimento interno, Constituição. Por que ele escolheu isso? Defesa dos direitos fundamentais, acabar com o foro privilegiado. Porque o STF está descumprindo o seu papel, porque está julgando um monte de gente lá do 8 de janeiro que não tem foro privilegiado, porque estendeu o foro privilegiado para pegar o Bolsonaro, porque está descumprindo os direitos dos réus. Ele encontrou uma maneira elegante, mais clara de condenar as ações e os métodos de Moraes. O Mendonça condenou o que o Moraes faz hoje, porque se o STF já garantisse um justo processo, o ministro não precisaria falar disso, ele não estaria lá falando disso. O recado aqui é claro. Os processos criminais que o STF está julgando hoje estão longe de terem qualquer resquício de justiça. Bravo! Excelente, ministro André Mendonça. E aí a gente está no ponto aonde eu queria chegar. Vocês entenderam a estratégia brilhante aqui do ministro André Mendonça? Gente, desde que ele chegou em Portugal pro Gilmar Palusa, ele não parou de falar verdade atrás de verdade. Ele não parou de criticar o Supremo. Ele não parou de expor os abusos do Supremo, de Moraes, de tudo o que tem de errado no Supremo. Ele defendeu as reformas necessárias para modernizar o Estado, para acabar com injustiças. O ministro André Mendonça fez algo muito inteligente. Ele foi para o Gilmar Palusa como um verdadeiro cavalo de Troia para poder falar em público as críticas ao STF no ambiente de congresso, aproveitando a visibilidade do evento
porque ele sabe como que esse evento é polêmico e como a imprensa fica de olho em tudo o que acontece por lá. Mais do que isso, Mendonça sabia que lá no Gilmar Palusa todos os demais ministros vão ficar na mesma lenga-lenga de defesa da democracia, golpe, discurso de ódio, desinformação, regulação das redes, isso e aquilo. Aí ele foi para lá para ser um contraponto aos demais ministros e aproveitar o megafone que ele recebeu para não deixar os outros controlarem a narrativa. E fazendo tudo isso, ele está ajudando tremendamente a direita, mas mais do que a direita, a população brasileira, o que é justo, o que é certo. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou aí dessa estratégia e dos discursos do ministro André Mendonça? Conta aí para mim nos comentários. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui no final do vídeo, conexão política. Oxi. Apareceu estranho aqui na tela. Subiu o tom, Lula, pensando que o governo acabou, mas se acontecer o que eu estou pensando, o Brasil vai ter o primeiro presidente eleito 4 vezes. Em resposta a críticos, petista disse que o seu governo está apenas no início e indicou que deve disputar a reeleição em 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, utilizou um evento de patriotas nesta sexta-feira, dia 4, com espaço para comentar a recente tensão com o Congresso Nacional, defende a proposta da Justiça Tributária e sinaliza sua intenção de concorrer novamente à presidência em 2026, sem citar diretamente os embates envolvendo o IOF. Lula afirmou que o governo não acabou, numa resposta indireta à deterioração do ambiente político e a dificuldades na articulação com o legislativo. Só tem 1 ano e meio de mandato. Tem gente pensando que o governo acabou, mas se eles não sabem o que eu estou pensando, declaro em seguida sugeriu que pode tentar um novo mandato. Se acontecer tudo que eu estou pensando, este país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes. Ao comentar a relação com o Congresso, o presidente amenizou os recentes atritos, alegando que o Legislativo aprovou 99% das propostas enviadas até agora. Quando tem divergência é bom porque a gente vai sentar e negociar, disse Lula, buscando demonstrar disposição para o diálogo. O chefe executivo aproveitou o discurso para insistir no motel da justiça tributária, destacando as dificuldades políticas para aprovar mudanças nas estruturas de imposto. Ele mencionou a tentativa desfrutada de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para até 5 salários mínimos, reduzindo para 5 mil, o que é duro e o que as pessoas não querem ceder. Quem tem privilégio não quer abrir mão dos seus privilégios, afirmou. A declaração ocorreu no mesmo dia que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu tanto o decreto do governo que aumentava o IOF quanto o projeto do Congresso que revogava a medida. O magistrado marcou a audiência de conciliação entre os poderes para o dia 15 de junho e só após esse encontro decidirá sobre a manutenção da decisão liminar. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Comente aí de que cidade vocês estão nos assistindo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação que vai estar notificando todos os nossos vídeos para vocês. Pessoal, vou estar deixando aí um link nos comentários de um projeto, um curso super ótimo para vocês. Quem quiser dar uma olhada, só dando uma clicada no link que vocês vai estar ajudando muita gente aí e vai poder mudar a sua vida. Muito obrigado a todos, até a próxima.